Salve galera, professor Christian chegando para mais uma aula de geografia para as turmas do nono ano do Colégio Elisa Andrioli. Nosso tema hoje é Comunidade dos Estados Independentes, conhecida popularmente como SEI. Então espero que ao final do capítulo 4 e o 5, que são os capítulos que tratam da SEI, vocês estejam sabendo o que significa SEI. Muito bem, SEI ela foi formada em 1991 por iniciativa da Rússia, da Belarus e da Ucrânia, por 12 das ex-repúblicas soviéticas. Eram 15 repúblicas soviéticas. A União Soviética foi aquela superpotência que existiu durante o século XX, de 1922 até 1991, e que deixou de existir em virtude de uma grave crise política e econômica que enfrentou ali principalmente a partir dos anos 80. Muito bem, então esses 12 países fundaram a SEI, 12 países que pertenciam à União Soviética. Três não quiseram fazer parte do bloco, as chamadas repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia. Por que essas três repúblicas não se interessaram pela SEI? Porque elas já tinham sido anexadas tardiamente à União Soviética, em 1940, por conta da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos não queriam o avanço nazista em direção ao seu território, e as três repúblicas bálticas elas funcionam como quase uma barreira para se chegar a Moscou, digamos assim. E aí os soviéticos anexam, então, essas três repúblicas para que os nazistas não alcancem Moscou e as principais cidades soviéticas, certo, gente? Então essas três repúblicas bálticas, elas não se interessaram pela SEI, elas tinham mais interesse numa aproximação com a Europa Ocidental, e isso vai acontecer em 2004, quando as três repúblicas bálticas ingressam na União Europeia. São as únicas três ex-repúblicas soviéticas que fazem parte da União Europeia na atualidade. Certo, gente? Muito bem. Alguns consideram a SEI um espaço, simplesmente um espaço pós-soviético. Nos anos 90, quando a SEI se desenha, ela tem ali uma série de problemas para enfrentar. Primeiro, que os países eram socialistas e estão entrando agora na economia de mercado. Segundo, que existiam problemas de ordem econômica, porque o rublo russo era a moeda em circulação na União Soviética. E aí ele continuou circulando pelos países da SEI, mas cada país da SEI também adotou a sua própria moeda. E alguns até permitem a circulação posterior do euro, quando o euro ele é efetivamente criado em 2002. Então isso provoca um cenário de certa confusão econômica e financeira, perfeito? Então é muito comum circular nos países da SEI duas ou três moedas, com moedas de troca mesmo, de compra e por aí vai. Outra questão importantíssima foi a questão da militarização, ou a desmilitarização da União Soviética. Para com quem iriam ficar as armas? A Rússia chamou para si. Ela dizia que nós somos os grandes herdeiros da União Soviética, os únicos herdeiros, e essas armas são nossas. Mas aí alguns países não quiseram abrir mão daquilo que eles tinham também, Ucrânia, Belarus, e isso gerou alguns atritos entre eles. Também houve uma pressão internacional muito grande para que essa questão ela fosse resolvida, porque tinha muita arma circulando, e poderia entrar no mercado paralelo ali, e aí essas armas poderiam parar nas mãos de governos irresponsáveis ou nas mãos até mesmo de terroristas. Imagina a arma nuclear na mão de terrorista ou de um governante irresponsável. Problema sério. Certo? Muito bem. Os países que compõem hoje a CEI. Uma coisa importantíssima, que eu falei para vocês que ela começa com 12, mas ela vai se desintegrando também. A CEI hoje ela tem 8 países membros e 2 observadores. Ucrânia e Geórgia já não fazem mais parte do bloco, nós vamos ver isso com mais detalhe lá no capítulo 5, tá? Uma questão importante, a CEI é formada tanto por países que estão situados geograficamente no leste europeu, quanto por países que estão situados geograficamente na Ásia Central. Então, os níveis de desenvolvimento são bem distintos. Os países da Ásia Central ali são países até relativamente bem pobres. Todos os países com estão no final, eles são países de cultura muçulmana, que pertenciam à antiga União Soviética. Então, por exemplo, lá, o Turcomenistão, o Tadiquistão, o Quirguistão, que também é conhecido como Quirguízia, o próprio Turcomenistão, enfim, são países o Cazaquistão, são países de cultura muçulmana. Perfeito, gente? Uma questão importante também hoje que assombra ali a SEI são os conflitos separatistas em virtude da diversidade étnica que existe nesses países. Então, a Rússia é um país muito grande, o Império Russo já era um país muito grande. E aí vários povos ali tiveram que conviver junto durante o período soviético, em territórios que muitas vezes eles disputavam, inclusive, claro, pela própria imposição do poder militar soviético.
só que quando a União Soviética deixa de existir, esses conflitos passam a aflorar de maneira mais intensa. Algo parecido com o que a gente viu e estudou lá na Iugoslávia, no processo de desintegração da Iugoslávia, inclusive. Tá certo, gente? Muito bem. Então vamos lá. A próxima aqui, né? Opa. A página 87 já tem dois exercíciozinhos ali, aí eu vou deixar que vocês façam, já está tendo uma mudança na configuração das aulas, e aí a gente vai tirando as dúvidas na sala de aula. Só rapidinho um comentário: diversidade étnica, esses povos que são muito variados, que levam a esses movimentos separatistas, rivalidades, né? Os povos defendem o direito ao seu território, enfim, a um território, então isso tem provocado aí uma certa tensão na SEI e processos de desintegração e saída de países. Em definição, a indefinição econômica, a indefinição militar, ela já foi, né, relativamente solucionada, e a própria existência do bloco, né, com uma instituição no futuro, isso ainda é uma coisa meio que relativa, tá, gente? Muito bem. Aí nós temos aqui a parte física, né, da geografia da SEI. Primeiro que a SEI é um monstro, né, em termos territoriais, ela tem ali mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, um tamanho da União Soviética antiga, né? No sentido norte-sul, o país, o bloco, melhor dizendo, tem 4.500 quilômetros de extensão em linha reta, e no sentido leste-oeste, 11 mil quilômetros, uma coisa absurda. Só para que vocês tenham uma comparação com alguma coisa, o litoral do Brasil tem 7.400 quilômetros de extensão, é um litoral bem grande, né? O litoral atlântico do Brasil é bem extenso. E a SEI de leste para oeste, ou de oeste para leste, tanto faz a direção que tu quer, né? Se tu quiser caminhar esses 11 mil quilômetros, ela tem 11 mil. Então, só para a gente ter uma comparação, tá? As paisagens da SEI são bastante interessantes, são bonitas, né? Paisagens frias, a Sibéria é parte da SEI. Então, na Sibéria eu tenho ali um clima muito frio, muito polar, muito, né? Temperatura baixa o ano inteiro. Nos limites do Polo Ártico, a gente tem o sol da meia-noite, a noite ártica, enfim, são fenômenos naturais bastante impressionantes, né? Principalmente para nós brasileiros que não somos acostumados com esse tipo de paisagem, certo? Os rios congelam, os lagos congelam, né? Isso tem um impacto muito grande na agricultura, isso tem um impacto muito grande nos transportes, né? Os materiais que são usados ali para construir rodovias e ferrovias acabam se deteriorando por essa questão do gelo, né, parte deles congelar, depois descongelar, isso vai expandindo, contraindo, os materiais vão cedendo, é bem complicado. Tá? Também tem as paisagens desérticas, ali na altura do Turcomenistão, ali nas proximidades do Mar Cáspio, né, ali entre o Mar Cáspio mais ou menos e o Mar Negro. A gente vê pelo mapa também que existem várias cadeias montanhosas, né, principalmente nos limites da SEI, no limite ali mais a oeste, no Cáucaso, já na divisa com a própria Europa, né, o oeste da SEI, tá? E a parte ali que na fronteira com os países asiáticos, ali principalmente na região ali entre a SEI e o Paquistão, né, o Afeganistão, nós temos algumas montanhas bem altas também. E aí a SEI vai até a Península Coreana, né, até os limites da fronteira com a China, é um negócio monstruoso mesmo. Aqui nós temos uma paisagem típica da SEI, um lago congelado, o Lago Baikal, que é um lago bem extenso também, e aí os carros transitando por cima dele, né, porque o gelo fica tão espesso que suporta o peso de um carro. Provavelmente aconteceu alguns acidentes aí, né? E é claro que é uma época mais fria do ano, quando começa a esquentar um pouco mais, aí ocorre o degelo, aí tu já não transita mais com o carro porque o risco é maior, enfim. Mas é uma paisagem completamente diferente, a gente não encontra isso no Brasil de forma alguma, né, gente? Aqui tem uma questão interessante, que é uma das maiores, talvez a maior tragédia ambiental do século XX, né, que foi justamente a diminuição do tamanho do lago do Mar de Aral. O Mar de Aral ele possuía dois rios tributários, o Sirdaria e o Mamudaria, e esses dois rios foram canalizados para o plantio do algodão. E aí eles eram tributários, eles depositavam suas águas no lago, é, no Mar de Aral. E aí, com a diminuição da tributação, porque eles foram, né, desviados para essas plantações de algodão, né, a Rússia, a União Soviética, melhor dizendo, queria se tornar a grande potência do algodão no mundo, olha que projeto maravilhoso, né, mas enfim, e aí então eles começam a direcionar esses rios para outros lugares e diminui a quantidade de água que chega até ele. As duas imagens aqui que a gente está vendo, as imagens de satélite, a do lado esquerdo é o lago original, a mancha azul escura é a massa, a lâmina d'água, enquanto que o do lado direito é o lago atual. Ele tinha uns 600 mil, né, quilômetros quadrados de área, desculpa, 60 mil, não 600, 60 mil quilômetros quadrados de área,
um negócio aí do tamanho maior que o Rio de Janeiro, para que vocês possam comparar. Se eu somar o Rio de Janeiro com o Sergipe, fica um pouquinho maior que isso, para a gente ter uma comparação e tal, tá? E hoje o que sobrou dele é mais ou menos 6.000 km², ou seja, 10% do que existia, né, desse lago. Essa paisagem que a gente está vendo aqui, ó, ali a gente tem um barco enterrado no meio da areia, que, imagina, tu estás andando no deserto e vê um barco enterrado, aí tu acha que estás vendo miragem, na verdade, mas não, isso acontece lá no Mar de Aral. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar imagens até mais interessantes, mais surpreendentes que essa, tá certo? Então, uma das grandes tragédias ambientais aí do século passado. Muito bem. Aí nós temos também na página 88 alguns exercíciozinhos básicos, vocês vão ter que fazer esses exercícios. Vou dar umas dicasinhas aqui para vocês, as cores do mapa, o que é possível concluir das altitudes, lembrem-se, as cores, os tons de verde e amarelo, altitudes mais baixas, e os tons de marrom, altitudes mais elevadas. Aí tu vai concluir o quê? Que a maior parte da sereia é composta de planícies, embora existam várias montanhas também, tá? Em sua opinião, porque as cores mais quentes são utilizadas para representar as maiores altitudes, aí tem uma vinculação com a própria, né, a questão de indicar uma altura, uma altitude maior, né, algo maior em relação às cores quentes. Isso é uma lógica aí meio cartográfica. Pesquisem sobre isso que vocês vão entender bem como é que funciona. O clima dos países desse espaço pós-soviético é um clima frio, né, temperado continental, um clima árido em alguns lugares e um clima frio e polar em algumas áreas também. A agricultura da região é afetada pelas características, sim, porque o congelamento, os climas frios polares congelam o solo e dificultam o plantio, né, e a influência do clima nos meios de transporte, até expliquei agora há pouco, acaba danificando os materiais, né? Então os materiais acabam tendo resistência menor por conta do congelamento, descongelamento, né? Enfim, e aí isso provoca aí danos às estruturas. Muito bem. Aí nós temos a questão importante. Eu falei da União Soviética, e a gente vai entender um pouquinho como é que se fundou a União Soviética, tá? Da onde surgiu esse país. A União Soviética ela é fruto de movimentos operários, de trabalhadores, né? De militares, inclusive, na antiga Rússia Imperial. A Rússia Imperial ela existiu um grande e vasto império do século XV até 1917, quando inicia a Revolução Russa, que vocês já viram em história, eu não vou nem entrar em detalhes com vocês, né? O que rola depois da Revolução Russa em 18? Rola a vitória dos bolcheviques, né? E aí os bolcheviques transformam-se em comunistas, perfeito? Os comunistas centralizam o poder nesse novo país. A União Soviética ela é fundada em 22, também por iniciativa da Bielorrússia, Belarus, da Ucrânia e da Rússia. Ela é fundada em 22 e a partir disso começa um processo de centralização econômica, né, desse país. Vamos lembrar que a Rússia Imperial era um país extremamente pobre, embora a Rússia já fosse um país industrial na virada do século, com uma massa de trabalhadores, né, uma massa operária gigantesca. É um país pobre, as terras são ainda cultivadas num sistema quase que feudal, né, isso provoca levante de trabalhadores contra, né, o governo imperial. Esses trabalhadores eles se organizam ali, né, nos sovietes, tá, que eram assembleias, conselhos de camponeses, de artesãos, de operários de fábrica, de soldados que foram para a Primeira Guerra Mundial, inclusive, e aí essa galera então vai, né, dar uma, vai provocar, vai dar o pontapé para que se inicie a Revolução Russa, que derruba o governo imperial, né, o último Nicolau, o Nicolau ali com um xizinho na cara dele, né, o Nicolau II, que foi o último, tá? E aí surge nesse cenário os bolcheviques viram comunistas, como eu comentei, o Lenin é o grande líder desse partido, o Lenin morre em 23, aí é um vácuo de poder, né, entre os dois, no Partido Comunista, entre 23 e 27, e aí em 27 aflora, né, depois de disputas e muita treta, muita pernada, aquela velha história, surge lá a figura do querido Stalin, querido irônico, tá, pessoal? O Stalin, Joseph Stalin, que era georgiano, a Geórgia era uma república soviética, né? E o Stalin era um apelido dele, né? O nome dele não era Stalin, era um nome bem complicadinho lá, georgiano. Não vou nem lembrar, eu tento lembrar aqui, mas não consigo falar. É um negócio bizarro, gigantesco. Vai na Wikipédia lá que tá lá. Tá? E aí o Stalin significa feito de aço. Olha que bonito isso. É um super-herói praticamente. Vamos lembrar que o Stalin ele assume em 27, ele vai eliminando seus opositores, matando, assassinando mesmo, né? O Trotsky, né, em 1940, e dentre outros, né? E aí ele centraliza o poder nas mãos dele, ele era conhecido como mão de ferro, inclusive, não só o cara feito de aço, mas o mão de ferro também. E aí ele é o cara que vai conduzir, inclusive, a União Soviética ali, a vitória na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas no cerco a Berlim. Aí a figura dele cresce muito,
ele é um dos grandes líderes do século XX, um dos caras mais contraditórios, um dos caras mais sanguinários do século XX, inclusive. Ele tinha a política do liquidificador, né? Ele espalhava as etnias pela União Soviética, então tirava o ucraniano da Ucrânia e botava russo. É, por quê? Porque se ele sabia que se ele concentrasse etnias num território, essas etnias insatisfeitas em algum momento por alguma causa, elas se colocariam contra o Império Soviético. E ao mesmo tempo ele criava, né, ao espalhar essa galera por vários cantões e misturar essa galera, por isso o tal do liquidificador, ele criava um sentimento nacional soviético. Ó, o cara era ligado, esperto pra caramba. Certo, gente? Muito bem. Então vamos lá. Aí tem umas questõezinhas, né, que falam sobre a história de formação da União Soviética, até mais para a história do que para a geografia, mas está ali, façam essas questões também, tá? Muito bem. Aí na sequência aqui, estamos aqui com um probleminha. Muito bem. A gente tem a Guerra Fria. Eu não vou falar sobre Guerra Fria com vocês de novo, gente, por favor, né? Você já sabe muito bem o que é a Guerra Fria, tá? E aí nesse período a União Soviética se consolida como uma superpotência, né? E é o grande rival dos Estados Unidos. E isso fica escancarado na corrida aeroespacial e armamentista que os dois países, né, têm ali, duelam, né, durante esse período. Aí vem os anos 80, né? Os anos 80 é o ano da decadência soviética, é quando o país acaba. O que rola nos anos 80? Rola uma grave crise econômica e política, né? A União Soviética, que foi uma liderança tecnológica até um certo ponto na Guerra Fria, até os anos 60, ali rivalizando com os Estados Unidos, ela vai enfraquecer, né, a partir do final dos anos 70. Ela não acompanha a revolução técnico-científica informacional. A centralização do poder, né, os planos quinquenais de desenvolvimento centrados no Estado, eles estavam muito voltados para o desenvolvimento da indústria bélica, né, e pouco para a indústria civil, aquela que abastecia a população com produtos de consumo. E aí, automaticamente, esse desarranjo entre militarismo e indústria civil provoca alguns, né, fracassos, alguns, né, retrocessos na economia soviética de forma geral, certo? E aí o país entra numa derrocada a partir dos anos 80. Bom, chega ao poder em 85 um cidadão chamado Mikhail Gorbachev. A gente escreve Gorbachev, mas eu falava sempre Gorbachev. Pode ser os dois, tá? O Gorbachev é o cara que implementa a perestroika, que era o plano de reestruturação, né, da economia soviética. Era um plano interessante, ele tentava ali buscar abertura econômica paulatina, né, vencer os limites do socialismo e tal. Perestroika, no primeiro momento, até ela tem algum resultado, depois ela vai caindo em desgraça também, como tudo na União Soviética no final dos anos 80. Tá? A Glasnost era o projeto político, era um amparo político para esse projeto econômico, era a transparência das intenções, já que a União Soviética era um país fechado e o mundo inteiro desconfiava dessas intenções, né, desse projeto de abertura soviético conduzido pelo Gorbachev. Bom, nesse cenário, as insatisfações populares vão aumentando porque a crise econômica produz efeitos na população. A população tinha que buscar ticket, formar filas para conseguir ter acesso a itens básicos de sobrevivência, né? Era quase que uma espécie de pandemia lá, né, as mesmas características da pandemia, o cara tem que esperar numa fila, blá blá, essa coisa toda. Então isso começou a insatisfazer. Aí o perestroika começa, né, a não dá certo, a coisa não anda, enfim. Aí nós temos o Partido Comunista centralizador. E aí temos um racha no Partido Comunista. Nós tínhamos uma linha dura, que queria manter seus privilégios, queria manter o Império Soviético a qualquer custo, sem abertura. E nós tínhamos uma linha mais progressista, que era uma galera que queria a abertura mais rápida, inclusive, da União Soviética, para que ela se tornasse ali, talvez, né, aquilo que a China já fazia desde 78, algo parecido. E aí esses rachas aí levam o quê? Levam um golpe militar em agosto de 91, que prende o Gorbachev por 3 dias, né? Os próprios militares, algumas alas do exército se colocam contra o golpe, a população se coloca contra o golpe, tem umas imagenzinhas no livro de vocês, e aí o Gorbachev, ele é solto. Só que ali se percebe que o Gorbachev já não tem mais o poder, né? Ele já não tem mais condições de liderar a União Soviética, e aí a partir de 1991, de agosto de 1991, começam os processos de litígio. As 3 primeiras repúblicas a se declararem independentes da União Soviética são justamente as repúblicas bálticas, né, aquelas que pertencem hoje à União Europeia e nunca quiseram fazer parte da CEI, Letônia, Lituânia e Estônia. E aí, a partir disso tudo se desenrola, vários países vão se declarando independentes da União Soviética até o dia em que o Partido Comunista de Moscou ele é dissolvido, a Rússia se declara independente, né, a bandeira da União Soviética desce lá no alto do Kremlin, que é o palácio governamental do governo russo, e sobe a bandeira da Rússia, aquela bandeira branca, azul, né, e vermelha. E aí a União Soviética, em 26 de dezembro
de 1991, ela deixa de existir. Era uma vez a União Soviética. Mais umas atividades para vocês aí, ó, pensaram que era moleza? Toda essa, né, esse cenário de fim da União Soviética nesses exercícios, façam para tirar dúvida na nossa aula, né, ao vivo, ali a aula própria para isso. Tragam as suas dúvidas, estudem, leiam bastante. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.